eu agradeço a casa pela oportunidade de aprendizado. Eu estou aqui para fazer um curso, mas ao mesmo tempo para aprender também, porque eu não sei nada se eu não estiver junto com vocês. Então, vamos dar continuidade sobre os estudos do livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no livro primeiro, as causas primárias, no capítulo 3, criação. Nós vamos falar sobre a formação dos seres vivos, são as perguntas 43 a 49. Serão 7 perguntas. É um assunto muito interessante. Eu já estudei esse capítulo há mais de 25 anos e não me lembrava a respeito disso. Por isso que é necessário estudar sempre. A pergunta 43, que o nosso irmão Kardec fez aos Espíritos, foi a seguinte pergunta: quando a Terra começou a ser povoada? A resposta foi a seguinte: no começo, tudo era um caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Gente, a Terra, simplesmente, quando ela surgiu no universo, ela parecia uma bola igual ao Sol. Ela não tinha seres vivos, não existia seres vivos. Existia aqui, vulcões, só fogo. A nossa Terra, ela foi consumida desta forma. Então, qual foi a resposta? Que no começo, tudo era um caos. Elementos estavam fundidos. Quais eram os elementos? Tinha a água, tinha a pedra e o fogo, tudo junto. Não era nada separado. Aí, de acordo com os estudos, a questão ela aborda o início da povoação da Terra, explicando que após um período de caos e desordem dos elementos, a Terra se organizou gradativamente. Os Espíritos afirmam que os seres vivos surgiram quando o globo se tornou apto, adequando seu estado ao seu estado. Por que ele fala que os Espíritos afirmam que os seres vivos surgiram quando o globo se tornou apto, adequando-se ao seu estado? Antigamente, era só fogo, lava, pedra e água. Daqui a pouco ela foi se separando através de muitas águas e foram surgindo os primeiros seres vivos. E quais seriam esses seres vivos? As amebas, os vírus. Aí tem um estudo do livro A Caminho de Jesus, que Emmanuel fala no capítulo 2, a vida organizada, as construções celulares. Os primeiros habitantes da Terra, do plano material, são células aluminoides. Deixa eu voltar aqui. Opa. Essas são as células aluminoides. Elas viviam dentro da água, dentro do oceano. Não era em cima da Terra, era dentro dos oceanos. Então, de acordo com Emmanuel, os primeiros habitantes da Terra foram as células aluminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura térmica, até que não são quentes. Antigamente, a Terra, gente, eu tenho que voltar aqui. A temperatura da Terra não tinha nenhum ser vivo, não tinha nenhum ser orgânico, sendo nenhum homem, nenhum animal, nenhuma planta, porque a temperatura da Terra era elevada, não tinha como sobreviver. Com o passar do tempo, que os vulcões passaram a serem destruídos pela natureza, a água era muito quente, ela passou a ter uma temperatura mais amena. Então foi aí que começou a surgir os primeiros seres vivos na Terra, que foram quem? As amebas, chama células aluminoides. Tem um outro livro do Richard Simonetti, esse livro chama-se A Presença de Deus, e ele traz num capítulo a respeito da formação dos seres vivos, ele fala assim: aproximadamente
bilhões e meio de anos, a Terra é uma gigantesca fornalha miniatura do Sol. Mais ou menos há 4 bilhões e meio de anos, a Terra é tão gigantesca fornalha, uma miniatura do Sol, porque o Sol é algo tão quente que ninguém chega próximo ao Sol. O nosso planeta Terra foi formado assim, através de uma temperatura muito alta, com rochas, com fogo e com água. 1 bilhão dos anos mais tarde, com o esfriamento do planeta, formou-se uma fina camada, a crosta terrestre. Em seguida, alterações atmosféricas produziram chuvas torrenciais que durante milhões e milhões de anos desceram sobre o planeta, dando origem aos oceanos. Qual gigantesco caldo quente a massa líquida ofereceu condições para o aparecimento dos primeiros seres vivos orgânicos microscópicos, cuja expansão mais simples chamada vírus. Nesta época não existia o homem. O corpo humano, ele não veio dessa época, veio simplesmente essa terra, o vírus. Era algo que era para ser visto só através do microscópio. Ao olho não se enxergava. Então, os primeiros seres vivos no planeta Terra foram as amebas, foram os vírus. Não dá para descrever, porque teria que ter um microscópio. Então, imagine o que foi o nosso, como é que surgiu o nosso planeta há mais de 4,6 bilhões de anos, governado por Jesus. Então, gente, há mais de 4 bilhões de anos foi criado o nosso planeta, com a permissão de Deus, com a governança de Jesus. Aí, nessa mesma pergunta, nós temos Miramês, e ele faz uma descrição da pergunta assim: a divindade permite a evolução do homem, conhecimento até um certo limite. O homem tem que buscar, na verdade, a divindade permite que o homem se evolua, mas essa evolução vai até um certo limite. O que mais interessa para o homem é buscar o nosso crescimento da conduta, da moralidade. Hoje existem cientistas que falam como é que a Terra surgiu, mas nada garante que eles estejam falando a verdade. O que mais importa mesmo para Deus é que o homem tenha boa conduta, é que ele faça, que nós tenhamos essa boa conduta com a boa moralidade. É como se fosse promover o reino de Deus no planeta Terra. O que é mais importante, e qual é o reino de Deus? São todas as leis divinas que nós temos que colocar em prática. Então, o que mais vale hoje é o conhecimento, é a busca do conhecimento, mas é a nossa interioridade, é a nossa reforma íntima que tem que ser. Como é concluído, nós temos que nos importar mais com a nossa reforma íntima, com o nosso eu. Vamos passar para a segunda, a pergunta 44. É um assunto meio cansativo, mas é necessário essas explicações. De onde vieram os seres vivos para a Terra? De onde vieram os seres vivos para a Terra? Quem são esses seres vivos? São seres orgânicos. Quem são esses seres orgânicos? É o homem, é o animal, é a planta. E o que é o ser orgânico? É a água, é o ar, é a terra. Então, no planeta Terra já existia água, já existia mundo mineral, só que não existiam os seres orgânicos, que são o homem, a terra, o homem, os animais e as plantas. De onde vieram esses seres vivos para a Terra? A resposta: a Terra continha progênitos, ela já esperava um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão. Os germes permaneceram em estado latente, estado oculto, inerte, parados, eles estavam escondidos. Eles eram inertes como a crisálida. Na crisálida é oculta, e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram
foi formada uma camada fina da crosta terrestre. Já nessa camada fina da crosta terrestre, já surgiram os primeiros germes, as primeiras bactérias, os primeiros vírus, e elas estavam só quietinhas, sabe? Mas da onde será que elas vieram? A resposta ainda sintetiza que a vida não surgiu por acaso, mas de elementos que já estavam presentes no planeta. Os princípios orgânicos se uniram e formaram esses germes, assim que cessou a força que os mantinha afastados. Esta força nada mais é que a temperatura. A alta temperatura não permitia não permitia vida, mas os germes já estavam quietinhos, guardados e que vieram de algum outro lugar. Eles não nasceram assim da terra, eles foram plantados. Então vamos ver na próxima, vamos ver ainda no estudo do Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ainda no capítulo 2, olha o que ele fala. A pergunta é: de onde vieram seres vivos para a Terra? E Emmanuel diz assim no capítulo 2: o protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Aí tem aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, quando fala do protoplasma, era um embrião. E desse embrião ele se multiplicava. Da forma que ele se multiplicava, ele ia simplesmente separando os tipos de vermes, os tipos de células, os tipos de vírus, até formar, por exemplo, insetos, répteis. Então, esse protoplasma simplesmente foi um embrião colocado no nosso planeta, mesmo naquela época onde ainda havia temperaturas altas. Na mesma pergunta, tem um raciocínio, tem um comentário do Miramês. Bom, o Miramês ele fala assim: em todo o processo de vida, em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo de Deus. Então quer dizer que o protoplasma simplesmente ele surgiu na Terra, mas com a autorização de Deus, com a governança de Jesus, e os operários do plano espiritual que trabalhavam para Jesus, eles implantaram. Então não caiu do céu e não brotou da terra. Esses embriões foram plantados da forma, a gente pode até falar, da forma cósmica, de uma forma cósmica. Então surgiram através do trabalho dos trabalhadores do plano maior que trabalharam com Cristo na formação terrestre. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta 45, essa aqui vai ficar mais fácil. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Onde estavam os elementos orgânicos? Onde será que estavam esses embriões? Agora dá para entender mais. Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. A questão aborda a origem dos elementos orgânicos antes da formação da Terra. Então, antes de surgir a Terra ser criada, esses elementos já existiam, só que eles mudavam em outros órgãos. Eram fluidos cósmicos que eles estavam em outros lugares. Os espíritos respondem que eles estavam em estado fluídico no espaço entre os espíritos ou em outros planetas, aguardando a criação do globo terrestre para iniciar uma nova existência. Destaque que os elementos da vida, os germes, já existiam no universo e se desenvolveram no planeta quando as condições se tornaram propícias. Lembra, gente, da criação
foram criados por Deus. E eles já estavam em algum, eles estavam numa órbita, no estado fluídico, em algum planeta, só esperando o momento do planeta Terra ser criado e abrir o momento exato para que eles pudessem habitar no ambiente. E os mundos até hoje são formados desse jeito. Então, quando existe a criação de um mundo, ele pode começar sem seres vivos. Ele começa pelo fogo, pela água, pela temperatura alta, que não tem condições nenhuma de ser humano ou de nenhum ser vivo habitar. Daqui a pouco passa, para nós é muitos anos, mas para o universo, não. A gente não sabe o momento de quanto tempo vai demorar para que os primeiros seres vivos possam surgir nesse novo planeta. E eles se encontram em outros órgãos. Essa questão, ela é muito assim. A questão 45, ela fala onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, se encontravam em outros órgãos. Mas o Kardec fez uma observação, e o comentário dele é enorme, mas eu preciso ler para a gente entender. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos. Inorgânicos é a terra, o ar e o fogo, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para avistar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo de nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo ele do caos pela força mesmo da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve. É verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Isso quer dizer, gente, na verdade, essa pergunta, essa analogia esse comentário que Kardec fez, quer dizer que Kardec compara com a química, onde os elementos precisam de condições precisas para se unirem, semelhante a germes, esperam temperatura e meios apropriados para se desenvolver. Todas as células, todos os núcleos, tudo que foi criado de seres vivos há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás se encontravam em outros órgãos, mas eles foram colocados no planeta a partir do momento que ele deixou de ser aquele planeta de fogo, aquele planeta quente com temperaturas altíssimas. Mas ali eles ficam ocultos e com o passar do tempo eles vão surgir. Não quer dizer que tudo surgiu ao mesmo tempo, tá, gente? Não, ele teve todo o tempo para surgir. Tanto que ele fala do germe, ele fala do trigo, e é verdade, tem sementes de trigo, de ervas, que estão guardadas, e se você plantar, ela vai nascer. Então, a vida, ela passa a surgir, mesmo que tenha células guardadas, que elas estejam ocultas na natureza. Uma planta, ela passa, você tem a semente, dependendo da semente, dura-se anos. Uma vez eu ganhei uma semente de pau-brasil. Eu demorei 5 anos para plantar essa semente. Eu achava que essa semente não iria produzir. Eu guardei essa
e eles nos deram de presente sobre o dia do meio ambiente. Eu peguei e guardei. Um dia eu fui arrumar a gaveta e mostrei para minha mãe: mãe, isso aqui é uma semente. Pois ela plantou, demorou, mas brotou, cresceu. Então, gente, a sementinha estava guardada. Através da semente que vai germinar e ela vai crescer. Então, o comentário que o Kardec fez, mesmo dependendo da química, tudo tem o seu lugar e tudo surge no seu momento certo. Vamos ver o comentário de Miramês. O germe da vida dormia, o germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência, do quinto elemento éter. Isso quer dizer, o germe da vida é o nascimento, mas precisa da ajuda dos nossos amigos espíritos para que possa nascer. Quando conveniente, é lançado na terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual, centelha divina, haverá de percorrer para as devidas ascensões que eles competem atingir em busca da sua própria glória. Você pode até me perguntar: mas o espírito não é eterno? Quem nasceu primeiro, o espírito ou o homem? Surgiu pelo espírito. O corpo humano é apenas um instrumento do espírito para a evolução. Para evoluir, para que o espírito se evolua. Mas o corpo humano, ele surgiu apenas algum tempo atrás. E quem surgiu primeiro no planeta Terra, onde começou a primeira vida, foram o quê? As amebas, as células, os embriões. O homem estava muito longe, mas nós já existimos, o nosso espírito já existiu, só que ainda não habitava o planeta Terra. Vamos na 46. Há seres ainda que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, em estado de obscuro. Sois testemunha todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrica necessária à sua existência. E o pequeno mundo que dormita e que se cria? Essa resposta nada mais é, os espíritos explicam que o que parece ser o surgimento do nada, na verdade, é a eclosão do germe, que guardava condições favoráveis. Então, gente, a geração espontânea dos seres da criação não tem nada de espontâneo. Elas são organizadas e induzidas pelas forças espirituais, sempre direcionadas pelo Mestre Jesus. Isso quer dizer, antigamente, todo o surgimento dos seres vivos, eles vieram de acordo com o tempo, com a forma que a Terra já disponibilizava de estado onde poderia sobreviver. Então já poderia, tinha oxigênio, tinha nitrogênio. Antigamente não tinha, só tinha fogo temperatural forte, tanto a água quanto o clima, não tinha oxigênio para respirar. Então tudo foi criado de acordo com a sua evolução, no seu tempo certo. Então veio os animais, vieram as plantas, vieram os homens, tudo num tempo certo, mas desde que vieram com a ajuda dos nossos trabalhadores do plano maior, com a permissão de Jesus. Então, não é porque o espírito tem que vir na terra que eu vou nascer já vou para a terra, vou encarnar. Tudo tem o seu tempo e sua permissão. Então, todos os seres vivos que vieram para o planeta Terra, independente de nós aqui, só vieram com a permissão de Deus no tempo certo. Não é que nasceu da noite para o dia, não, tá, gente? É o tempo certo e o clima correto
para que as coisas evoluam. E o ser humano é a mesma coisa. Aí tem um estudo do Milanese, um comentário do Milanese, ele fala assim: ser espontâneo na cordialidade. Ninguém pode viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esqueceres teu irmão no caminho, o que tiveres oportunidade de o ajudar e não o fizeres, retardarás seus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos eles interligados uns aos outros com as bênçãos de Deus. E é verdade. O ser humano não vive sozinho. O ser humano não vive sem os animais. O ser humano não vive sem os vegetais. Então tudo acontece no tempo certo para que todos possam estar interligados. Nós necessitamos uns dos outros para a nossa própria evolução. Então aqui no nosso planeta Terra não tem só ser humano. Você já pensou se tivesse só nós seres humanos? E o mundo vegetal? E o mundo animal? Então nós precisamos desse elo de ligação, porque nós estamos em desenvolvimento para o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, porque as plantas também se evoluem, os animais também se evoluem. Então por isso que precisa ter essa ligação, e ninguém está sozinho. A pergunta: há seres que ainda nascem espontaneamente? Há seres que vêm sozinhos? Não. Tem que ter um elo de ligação. Vamos para a pergunta 47. Deixa eu só ver um pouquinho já. Acho que eu estou nervosa. A pergunta 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? A resposta: sim, e veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo na terra. A resposta: enquanto ser da criação, somos espíritos criados simples e ignorantes. Não temos o conhecimento de como começamos a nossa jornada. E é verdade, a gente não sabe quando começou a nossa jornada. A nossa primeira encarnação aqui na Terra, nós não sabemos disso. A criação do espírito é divina. A criação do corpo é feita de acordo com a criação das moradas do Pai, de cada órgão planetário que temos a oportunidade de vivermos nele. Nosso corpo pode ser matéria, veio da Terra, mas ele é fruto do trabalho dos espíritos superiores, direcionado pelo Mestre Jesus, sob o comando de Deus. E é verdade, o nosso espírito já existe há milhões e milhões de anos. E Deus nos criou simples e ignorantes, nosso espírito. Agora, o nosso corpo, matéria, ele veio da Terra, ele veio do planeta Terra. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é formado por quê? Como que é formado o nosso corpo? Por células. O espírito, ele é simples e ignorante, mas o corpo, ele é como se o nosso corpo viesse da Terra. Não é que alguém veio, pegou o nosso corpo e implantou aqui já perfeito, é bem espírito e veio. Não. Nós somos células, nós somos embriões. Nós não nascemos nos nomes das nossas mães. O corpo, ele nasce do corpo humano. O espírito não. Então a pergunta é: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, porque nós somos células. Nós temos mineral no nosso corpo, nós temos água, então nós temos substâncias que pertencem à terra. Não é o espírito, gente, é o corpo. Ainda nessa pergunta é interessante esse raciocínio. Os espíritos explicam a alegoria bíblica da criação do homem a partir do barro ou limo. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Que indicando que a matéria física do ser humano
ele veio do masculino. A frase veio ao seu tempo sugere que a aparição do homem ocorreu quando o planeta já possuía as condições ambientais e orgânicas necessárias para sustentar a vida humana. E é verdade. Se a Terra, dizem que ela tem 4,5 milhões, 4,6 milhões, ou até 15 anos, até 15 bilhões de anos atrás, ela era uma bola de fogo, não existia oxigênio, não existia nitrogênio, não existia seres vivos. O ser humano precisa de seres vivos, independente se é do mundo vegetal, do mundo animal, mas o homem precisa. Então ele veio no tempo certo, quando a Terra já deixou de ser aquele planeta quente, aquele planeta que não tinha nada. O corpo humano é resultado de uma longa evolução física, preparado para receber o espírito em momentos específicos do seu desenvolvimento planetário. Essa resposta nós vamos ver na próxima pergunta agora. Agora ainda tem um comentário de Miramenes. Podemos fazer uma fraca comparação que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação, até chegar na marca do tempo para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. Isso quer dizer que se o espírito já existe há milhões de anos, a sua evolução, para ele se evoluir, ele precisa de um corpo, seja ele na Terra, seja ele em outro qualquer órgão planetário, mas ele precisa de um corpo material, fora o corpo espiritual que é o perispírito. Mas o espírito sem o corpo material, ele não vai se evoluir. Não tem como. Não tem como. Nós vamos morrer, nós vamos para o nosso lar, lá no vamos. Se nós morrermos, vamos para o umbral. Ficamos um tempo no umbral. Aí nós recebemos a oportunidade de sermos resgatados do umbral. Vamos para o nosso lar. Lá nós recebemos todo o tratamento. Depois que nós estamos curados, nós vamos começar a trabalhar, seja onde for. E vamos trabalhar, pode ser que eu trabalhe 1000 anos no plano espiritual. Estou trabalhando, mas eu não estou isenta da reencarnação aqui na Terra. O meu espírito precisa se evoluir, e ele não vai se evoluir ganhando horas boas no trabalho espiritual, no trabalho do plano espiritual. Não, gente. Nós só vamos nos evoluir, só evoluir quando nós reencarnamos, quando a gente depende de um corpo material para a nossa evolução, porque é através da dor, através das próprias expiações, que nós vamos ganhando mérito de evolução. Então, o corpo é necessário para qualquer espírito, seja aonde for, qual órgão planetário, mas o corpo é necessário. Somos cidadãos do universo e não do órgão planetário, mas se faz necessário aportarmos em algum órgão para o nosso crescimento espiritual. É o que eu disse. Não adianta nada a gente ficar 1000 anos, 2000 anos trabalhando no plano espiritual, se nós não viermos, se nós não reencarnarmos num corpo da nossa evolução. Vamos para a pergunta 48. Agora essa pergunta é muito intrigante. Eu vou explicar por quê. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Podemos conhecer a época da aparição do homem? Não. Todos os nossos cálculos são quinéricos. Gente, é que aqui não vai dar. Eu tinha que ter olhado mais. Quem montou essa árvore genealógica foi cientista. Ele montou assim, ó. Essa cor terra é o período primário, a amarela é o secundário, o verde é o período terciário.
primário, primário, secundário, terciário e o quaternário. Aqui, ó, é a Terra que ela é no fogo. Ele fala aqui, ó, que ela tem 4,1 bilhões de anos. E ele fala que não é exato, que nós não temos ainda o direito de saber. Quem criou essa área foram os cientistas da Terra. Mas nós podemos basear, não pelos anos, mas pelo que foi acontecendo. Aqui, ó, é a Terra, o fogo, os primeiros germes, os primeiros embriões estão aqui ainda nessa parte primária. Depois vem o surgimento da parte de montanhas. Deixa eu ver aqui que aqui está melhor, senão eu não estou conseguindo. Na parte amarela, ele fala que aparece, na verdade, ainda nessa parte aqui, ó, que é a primária, é o surgimento dos embriões das células. A parte amarela já é o surgimento dos primeiros peixes, da vegetação, os primeiros já seres vivos, já desenvolvidos. A parte roxa, que é o mais legal de toda, é a parte que aparece os dinossauros. Além dos dinossauros, os grandes animais, olha como é que você deixaram de ser embriões, células, já tinha formação, já tinha corpo formado. E ainda nessa parte lilás, a parte lilás, ela vem aquela parte das geleiras, quando a Terra. Lembra daquele filminho? Tem um filme do gelo, dos mamutes, que a Terra ela foi coberta por gelo? Isso, gente, só fala que foi há 350 milhões de anos atrás. Até aparecer o homem. Aí ele fala que o homem aqui, ó, ele fala 1 milhão de anos atrás. Entende? A Terra fala que surgiu a 4,6 bilhões. Até esse dia, olha só, tudo que vem acontecendo no planeta Terra. Ele deixou de ser terra, ele deixou de ser fogo, ele passou a ter células, embriões, aí ele passou a ter desenvolvimento dos animais, das plantas, aí ele foi passando por um período que é onde a vegetação começou a dominar a Terra com grandes montanhas, serras, foram surgindo os primeiros dinossauros, houve a parte das geleiras, que o mundo se tornou um gelo, de repente voltou a ter água novamente, a continuar a ter grandes animais e a chegar aqui 1 milhão atrás do ser humano. Ele fala assim: podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os nossos cálculos são quiméricos, não são verdadeiros. Os espíritos explicam que as tentativas humanas de datar esses eventos são baseadas em suposições incompletas. Então quer dizer que os cientistas, isso aqui está incompleto, nada é verdadeiro. Embora a ciência avance com novas descobertas arqueológicas e geológicas, a data exata se perde nos arquivos da natureza. Ponto-chave: o homem considerava ser mais recente na Terra, representando o ápice de um longo processo de aprimoramento natural. Olha que legal! O homem é o único ser mais recente que foi criado na Terra. Tudo que foi criado ficou escapado. O homem é o ser mais recente. Aí o milanês fala assim: sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços na natureza que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. O importante é sabermos amar a vida, amar o próprio, segundo o Mestre Jesus nos disse. Se o homem é o ser vivo mais recente que foi
terminar, a pergunta 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos da cor, por que os homens não mais se formam espontaneamente em sua origem? Vamos lá, o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Lembra que na época não existiram os grandes dinossauros, os mamutos? Hoje nós não temos nem dinossauros nem mamutos, mas tínhamos os mamutos, eram seres bem grandes, que hoje tem no lugar do mamuto elefante. E o ser humano? Olha como o ser humano não veio do macaco, viu gente? Olha como surgiu o ser humano. Olha como o nosso espírito precisou de um corpo. Olha as condições para chegar até onde nós estamos hoje. O gene já estava na terra, a formação do corpo. Olha a evolução do corpo do ser humano. As plantas se evoluem, mas não como o corpo do ser humano. Aí, como resposta, estamos falando do corpo do homem e não do espírito. Somos espíritos simples e ignorantes. O nosso corpo material serve de instrumento para a nossa evolução. A explicação central aponta que, após a dispersão da espécie, os seres vivos passaram a transmitir os elementos necessários à formação de novos corpos através da reprodução biológica, tornando a geração espontânea inicial necessária para a continuidade da vida. A origem exata da vida permanece no mistério divino, nos segredos de Deus. O corpo humano foi construído e evoluiu ao longo do tempo em processo organizado pela espiritualidade superior. Nós não surgimos. Se nós surgimos dessa forma, é porque nós tivemos a ajuda da espiritualidade. Tá? Ela foi crescendo e foi se evoluindo. Nós não nos evoluímos sozinhos, nós precisamos da ajuda dos nossos trabalhadores do plano maior. Aí Miramês fala assim: o aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente do germe a ele sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. As inteligências superiores são os espíritos, os trabalhadores são os soldados de Jesus. Há um progresso em tudo que existe, cuja forma vem de Deus, que comanda tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados dos aperfeiçoamentos de todas as coisas. Então, o nosso desenvolvimento, dos seres vivos, tudo acontece no tempo certo, na época certa, e o que mais se evoluiu foi o homem. E é necessário, o homem ter essa necessidade por causa da sua evolução. Para terminar, eu vou passar um vídeo que eu achei na internet, que fala da formação do mundo. Será que precisa apagar a luz? Toda aquela atmosfera densa não estava apenas carregada de gases. Ela estava saturada de água. Por milhões de anos, vapor, partículas e umidade se acumularam acima da superfície, presos em um equilíbrio instável. A Terra segurava, na própria atmosfera, o que mais tarde cairia sobre ela. À medida que o planeta esfriava lentamente, esse equilíbrio começou a se romper. A água deixou de permanecer suspensa. O que se seguiu não foi uma tempestade isolada, foi o início de um processo contínuo. Chuvas persistentes passaram a atingir a superfície, escorrendo sobre rochas ainda quentes e instáveis. A água era da chuva, porque na terra só tinha fogo, terra. A água começou a moldar o relevo, a desgastar a crosta, a redesenhar o planeta. Regiões inteiras desapareceram sob camadas
noite em seu maior período de dilúvios. E quando as chuvas se tornavam constantes, já não se tratava mais de clima. Tratava-se de transformação geológica. A nossa Terra foi formada assim, existia só pedra e fogo, e não existia nada no planeta. Por isso que o nosso planeta era um mini sol que era tão quente. Com a chegada da chuva, começou a formar oceanos, formar rios, e a água começou a ter um esfriamento, e nesse meio começou a surgir as primeiras vidas, os musgos, as células, os embriões. E a gente? Formação dos seres vivos, a pergunta 43 e 49. Se vocês puderem estudar um pouco dos espíritos, talvez vocês entendam um pouco melhor, mas era isso que eu queria passar para vocês. Vamos. Vamos fechar os olhos da nossa matéria e abrirmos os olhos da nossa alma e agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Pedir para que os nossos trabalhos dessa noite continuem com todas as energias benéficas que nós receberemos na sala da paz e depois na sala dos trabalhos divinos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos